Então esse aqui é um tabuleiro. Você vai olhar para tênis, tem princípio, tem regra, tem jogadores, tem campeonato. A vida é desse jeito. Tem futebol, mesma coisa. O maior evento da Terra é de futebol. É um campeonato. O campeonato dura um mês. Os caras faturam dezenas de bilhões de dólares num jogo. Todo mundo entra para esse campeonato, todo mundo acha que vai ganhar. O campeonato é de 4 em 4 anos. E pouca gente ganha. Só que o jogo da vida não é de 4 em 4 anos, não. É dia após dia. Escreve aí. O jogo da vida é dia após dia. Todo dia tem um jogo. Quando você vira um ciclo, vai mostrar o seguinte: quantos ciclos eu venci, quantas fases eu passei, em quantas áreas eu dominei. E aqui, ó, eu vou te mostrar, isso aqui vai destruir um monte de coisa doida da sua cabeça. Presta atenção. Vocês que chegaram e não apertaram o like, aperta o like para nós. Todo mundo começa no jogo como tabuleiro. Tá aqui o tabuleiro. O dia um cara que inventou isso aqui, conta a história, que o cara que inventou isso aqui, o rei que pediu a invenção estava entediado. E ele falou: eu preciso de alguma coisa para me divertir. Aí os magos e todo mundo ficaram elocubrando um tanto de coisa. Quando ele viu isso aqui, ele chorou. Ele falou: como é que funciona o jogo? É o seguinte, são dois impérios, um brigando com o outro. E o jogo acaba quando matou outro rei. Aí explicou: essa torre é o castelo, esse cavalo aqui é o seu exército, esse bispo é a cobertura espiritual, a rainha é a sua honra, o bispo do lado de cá tem os bispos de esquerda e de direita. Vocês entenderam a piada, né? E tem os peões. Tem os peões, e esses peões vão na frente para proteger os executivos. E o cara tá explicando pro rei, o rei só de ouvir já divertiu. Ele já estava se divertindo, sem jogar. Então eu tenho que derrubar o outro rei? É. E desde então, é assim que funciona. Um rei entrou na terra, chamado Adão. O outro que foi derrubado, um querubim, falou assim: eu vou te tirar daí. E o jogo foi: Lúcifer, com a cavalaria dele todinha, foi lá e afetou a honra do Adão, derrubando a rainha dele. Bum! Ficou vulnerável, derrubou o Adão. O que aconteceu? Saiu a tropa todinha do Éden, Lúcifer vence o jogo. Aí Deus fala: ó, é o seguinte, vai nascer um cara dessa mulher aqui que vai pisar na sua cabeça. Aí o Lúcifer tá doido. Ele entrou em outro jogo. Ele ficou caçando quem é meu inimigo. Ele descobriu o Abel. Deus agradou da oferta dele. E aí ele vai com a cavalaria pra cima dele. Ai, Moisés, vai com a cavalaria pra cima dele. Ai, é o Isaac. Ai, é o Abraão. Ai, não sei o quê. Ai. O que é o lance? O lance é que tudo é um jogo. Você tem que entender quem tá de um lado e quem tá do outro. Se você quiser saber, o jogo é real, império versus reino. Império das trevas versus reino. Não tem dois jogos. Quando você entender isso, vai mudar tudo na sua cabeça. Você não vai ser tabuleiro de imperador. Qual que é o grande lance? Entender que existem as promoções. Quando o rei começou a divertir muito com isso, aconteceu algo assustador. Sabe o que aconteceu? Ele falou assim: eu quero te pagar por isso. Aí o cara que inventou falou: não, mas eu não quero receber. Ele falou assim: ninguém faz nada de graça pro rei. Então vai virar uma ofensa, que vai virar um crime e vai custar a sua vida se você não me cobrar. O cara que inventou o xadrez falou assim: tá bom, já que você quer pagar, coloca um grão, um cereal na casa 1. Quando chegar na casa 2, você vai dobrar o número. Quando chegar na casa 3, você vai dobrar o anterior. Resumindo, não tinha grãos suficientes no império daquele rei para pagar o cara. Aí ele ficou mais surtado ainda. Aí que ele se divertiu. Consiste no seguinte: todo peão na vida, ele precisa andar. Olha só como é que faz para virar rainha um peão, tá? Ele tem que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qualquer peão que conseguir andar 6 casas, vira o que ele quiser. Ele vira torre, ele vira cavalo, ele pode virar bispo, ele pode virar rainha. Fala assim, o bispo, ou fala assim, o peão, que andar 6 casas, pode virar o que quiser. Mas ele tem que fazer o quê? Andar 6 fases. A primeira saída no xadrez, o peão pode dar 2 de uma vez só. Vocês sabem disso ou não? Ele pode alavancar a vida dele. Dependendo do que ele decidir, ele pode, em uma tacada, já andar 2. Quando ele anda 2, falta quantas para ele chegar? 1, 2, 3, 4. Só que covardemente no jogo, ele é usado para ser abatido. Igual você que trabalha para os outros. Igual você que busca estabilidade. Ele é usado no fronte para proteger a torre, o cavalo, que é o exército, a torre, que é o castelo, que representa o patrimônio, a cobertura espiritual, a honra do rei, que é a rainha, e todos os de trás mandam vocês na frente. Você só precisa andar 4 casas agora. Qualquer um que conseguir resistir, vira o que quiser. Vocês entenderam, não? Só que esses são os que estão no jogo, porque a maioria dos senhores que estão me assistindo estão no tabuleiro, sendo pisoteados. Filma aqui o tabuleiro manchado. Falaram: não entra com isso aí sujo, não. Mas é igualzinho a vida de um monte de gente. Vem cá. Olha aqui, cheio de mancha. Qual que é o grande detalhe? O grande detalhe é entender a regra do jogo. Você vai jogar com um jogador profissional, você nem vê o jogo acabar. Porque ele vai usar uma jogada chamada rock, ele vai fazer o en passant,
maçã. Ele vai trocar peças de lugar. Você fala, mas onde você tirou isso? São regras do jogo e você não sabe, você vai ser atropelado por isso. Por não entender regra do jogo, você vai jogar como um cachorro com uma pessoa. E se você vencer fase, acontece um milagre. Chegou do lado de cá, conquistou aquilo que você sempre quis. Você pode virar o que você quiser. Aí, de tanto conquistar isso, você vai para a fase 3. Vamos para a fase 1? Escreve todo mundo assim, ó. Fase 1. Fase 1 é tabuleiro. Fase 2, peão. Fase 3, o que eu quiser de jogo. Qualquer peça que eu quiser, eu me transformo na fase 3. Fase 4, as mãos que movem o jogo. Fase 5, viro o juiz do jogo. Fase 6, viro o dono do jogo. Fase 7, viro o patrocinador, o investidor. Tá dando certo? Não tá dando certo? Vem disso aí. Presta atenção que eu vou voltar. Fase 1, tabuleiro. Fase 2, peão. Se vencer como peão, fase 3 é ser a peça que quiser. Fase 4, ser jogador. É o quê? Peão não é jogador, peão é peça. Qualquer peça que está no tabuleiro são peças, não são jogadores. Eu quero que você saiba disso. Ser promovido na empresa dos outros, você continua sendo peça do jogo. Empreender, você vira a mão que joga o jogo. Você entendeu como funciona? Entendo. Eu vou andar em grupos e instituições que governam isso. Aí eu viro juiz do jogo. Tem base um negócio desse ou não? O juiz é o cara que faz as leis, é o cara que protege as leis. Estão entendendo o que eu estou falando? Quando você vira o dono do jogo, você fica aqui, opa, eu vou ter que investir nesse cara aqui, eu vou ter que fazer isso aqui, troca essa peça aqui. É assim que é o dono do jogo. O dono do jogo fica trocando as peças que não funcionam. O juiz é só para seguir com a regra. Agora o patrocinador é o seguinte, se o jogo aí não funciona, vende isso aí, dá isso aí para os outros. Vamos construir outro jogo. É assim que funciona a vida. Agora você entende por que muita coisa não funciona na sua vida? Porque você quer prosperar sendo tabuleiro. Fala com a boca, todo mundo assim, ó, tabuleiros não prosperam. Tem que deixar de ser tabuleiro. Aqui, ó, só tem uma chance do peão prosperar. Presta atenção, só tem uma chance do peão prosperar. Só se ele chegar aqui, ó. Aí ele prospera e vai para a linha de... Ele sai do front e vai para o back-end. Ele vai para o back-office do negócio. O que acontece lá? Ele ainda continua sendo o líder do jogo dos outros. O que eu aprendo com isso aqui? A luta é de império contra reino. E nesse jogo nós estamos perdendo, coletivamente. Porque vocês não entenderam o jogo. A parada é o seguinte, deixa de ser tabuleiro. Eu quero ver vocês escrevendo aí, ó. Eu deixo de ser tabuleiro hoje. Ninguém manda em mim, ninguém pisa em mim. E eu vou pegar essa vida de peão que eu tenho, que é peão mesmo. Peão de fazenda, peão de obra, peão de empresa. Escutaram o que eu falei? É o mesmo peão, olha o nome. Peão de obra. Aqui o peão de obra. Peão de roça, peão de novo, peão de empresa. Proletariado é peão de empresa. Por que Lula é o presidente do Brasil? Porque ele resetou isso aqui. Ele é dono do jogo. Ele falou uma frase hoje chocante. A primeira vez que um presidente que não foi empossado governa o Brasil antes da posse. Alguém sabe responder por quê? Porque o juiz é dele, ele é o patrocinador, ele alienou o povo com tudo e colocou 141 juízes que são ministros de tribunais superiores. Para que esperar o 1º de janeiro? Ele já governa o jogo é dele. Por isso que você vai ter que se levantar. Por isso que eu aceito toda a afronta que fizeram. O que você quer mexendo com política? Deixa eu te falar. Eu nunca queria mexer nesse jogo. O problema é que tem tanta gente desqualificada mexendo com isso que é assustador. E aí eles vão mudar as regras do jogo. Vocês começaram a entender que a vida é um jogo ou não? Fala assim, a vida é um jogo. E o interessante é que quando você está perdendo um jogo, você só faz uma virada assim, ó. A virada do jogo. Peraí, mas esse aqui era o que o inimigo estava fazendo comigo? É isso que você faz. Você modela o inimigo. É como se você virasse o tabuleiro. Era isso que ele ia fazer? Era. Quando você vê na ótica do que eles estão fazendo, sua cabeça muda, sua cabeça amadurece. Quando você vê na ótica do que eles estavam fazendo, você choca. Vocês não estão chocados agora? Não, põe um puto só pra minha conta aqui, deixa ele tocando aqui. Põe ele aqui, pode deixar ele aí. Quando você vira o jogo, você fica com a ótica de quem estava jogando contra você. O que é virada de jogo? Virada de jogo não é falar que vai vencer, é entender o que faziam com você. Essa é a verdadeira virada do jogo. Virada do jogo não é eu ganhar, não. É eu aprender a forma que faziam comigo. O dia que eu descobri isso, eu falei, já era. Como que é a sensação de andar algemado com a chave da algema no bolso? Você sabe o que tem que fazer? Fala, mas tá algemado. A chave tá aqui no bolso. Pega a chave, põe aqui, abre e pronto. E tem gente que é tão do mal que ele tira a própria algema, a mesma chave, a algema dele, a algema dele, a algema dela, a algema dela. Ele joga a chave fora. O que eu tô fazendo aqui? Eu sou o peão que prosperou, que foi pra linha de trás e virou o cara brabo, que foi chegando perto do rei, entendeu o que o rei fazia e falou, não, eu quero é apitar o jogo. Comecei a apitar vários jogos. Falei, mas não tá muito massa isso aqui não. Eu vou é comprar.
o jogo, comprei um jogo. Eu já criei jogos, só pra você ter uma noção. Depois eu falo, esse trem de ficar acompanhando o jogo é chato. Vou pagar outra pessoa pra olhar o jogo. E aí o que acontece na vida? Você governa. Você nunca vai governar sendo tabuleiro, você nunca vai governar sendo peão, você nunca vai governar estando dentro do tabuleiro. Se você for um jogador exímio, você ainda não vai governar. Só governa da fase 4 pra frente. Pablo, eu vim numa palestra aí, agora o trem tá complicando. Você sabe por que está complicando? Porque seu cérebro agora está surtando. A maioria dos senhores que estão me ouvindo agora são tabuleiros. Seus sonhos são de tabuleiros. Você quer pegar um código? Os que estão na fase 2, tem alguns que estão na fase 2. Quer pegar um código para esse peão chegar vivo do outro lado ou não? Tem que ir junto com alguém. Deixa eu explicar aqui um negócio para você. Ó. Se você sai, tá aqui uma peça. Se você sai sozinho, o peão come na diagonal. Essa é a regra. Quando ele sai sozinho, olha o que acontece. Alguém sai sozinho. Saiu sozinho, ficou na diagonal. Rodou no jogo. Game over. Game over. Como é que faz para não ser abatido no percurso? Não vá sozinho. Esse cara tá aqui, ó. E se ele movimentar aqui, tem um que defende ele. Então esse aqui vai ficar travado aqui. Sabe o que vai acontecer na próxima jogada? Esse cara aqui, ele passa para cá. Só que agora ele tá sozinho de novo. Esse aqui precisa se mover, ele precisa de andar com gente. Se ele continuar andando com gente, ele trava o jogo, ele consegue se defender e consegue o batalhão ir subindo. E aí esse aqui fica sem defesa, tem que subir junto. Olha aqui, ó. Fiz um L. 1, 2, 3. Olha isso aqui. Eu vou fazer aqui 1, 2, 3. Esse cara aqui, que é um mentor que eu tenho, que tá atrás, e ele vai lá e te defende. Nós somos um batalhão, a gente derrubou o pino. Quem que conseguiu fazer isso aqui sozinho? É impossível um peão virar qualquer coisa sozinho. Vocês estão compreendendo o que eu tô falando ou não? Olha o que aconteceu. Sozinho ser abatido. Você conseguiu subir com o batalhão vai lá, cara. O batalhão não vai deixar você cair. E aí a gente sobe em bloco. Pra quê? Pra esse peão conseguir chegar bem aqui, ó. Qual que é a estratégia? Número 1, infalível. Não vá sozinho. E todos têm que saber que nós estamos indo para prosperar. Nós vamos prosperar os peões. Anota assim, ó. Todo mundo escreve assim, ó. A revolta dos peões. A revolta dos peões é o seguinte. Escuta essa. Se todos os peões subirem, vai acontecer um desequilíbrio no jogo. Quer saber qual que é o desequilíbrio ou não? Se todos os peões subirem, o que aconteceu aqui atrás? Essa turma tem que se mexer, amigo. Essa turma tem que ir atrás. A revolta do peão é o seguinte. Nós vamos prosperar. Sozinho. Estratégia número 1. Sozinho vai cair todo mundo. Sozinho cai. Então nós precisamos andar em bloco. Anda um bloco aqui, anda outro bloco aqui, outro aqui. Esse peão do lado de cá não tem nada a ver com esse peão do lado de lá. É por bloco. Então eu estou movendo num propósito e numa direção. O que vai acontecer? Eu serei promovido. Esse peão que conseguiu chegar aqui, se ele falar assim, eu quero ser um cavalo, ele é um cavalo. Se ele quiser ser torre, ele pega a torre lá que já tinha sido abatida e vira uma torre. E começa o processo. Depois que você desenvolver muito e passar essa fase, o que você vai fazer? Você vai para outra fase. Você vai ser tão bom no jogo como peão que você vai virar os executivos do jogo. Terminou? Terminei. Agora eu vou para outra fase. Minha mão joga. Eu sou jogador, eu sou estrategista. São fases. Fala todo mundo assim comigo. A vida é um jogo. Se a vida é um jogo, o que a gente precisa fazer? Divertir, porque esse é o significado no latim. Quem não se diverte falando inglês, quem não sabe falar inglês. Aí esse peão aqui já sabe, ele quer fugir desse tabuleiro. Qual que é o grande problema? Presta atenção. Se você se divertir testando o inglês, você vai falar. Se você estiver perto de alguém que corrige o tempo inteiro, te dá um pavor. Não ande com quem fica corrigindo o tempo inteiro. Você não vai se sentir divertindo e não vai aprender. Qual é o melhor método na vida para aprender e desenvolver coisas? Se divertindo.